Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Essa semana eu fui olhar um barulho no meu carro, que eu tinha acabado de trocar o óleo, né? E o rapaz me atendeu com uma imensa má vontade, porque eu não ia trazer lucro para ele. E ele levantou o carro no elevador, mais ou menos a 1,5 m. Abaixou, olhou, não descobriu, abaixou de novo o carro, reorganizou as partezinhas aonde o elevador encaixa embaixo do carro e levantou de novo mais alto, uns 2 metros, 2,5 m. Aí eu perguntei para ele assim: por que você fez isso? Qual o motivo? Ele falou: não, é porque a gente não pode colocar o carro desse jeito, né? Que ele pode virar, né, por causa do peso do carro. Então eu reencaixei o carro, empurrei e reencaixei. E eu fiquei pensando naquilo, sabe? Eu falei: gente, eu já gravei um vídeo sobre isso, não tem jeito. A mão de obra, pelo menos brasiliense, ela é muito ruim. Muito ruim. Os profissionais são péssimos. Ele se arriscou a fazer o meu carro cair. Pela má vontade, teve o retrabalho de fazer tudo de novo para fazer um serviço mais bem feito. Infelizmente, isso é o normal. Infelizmente, o normal é mais ou menos assim. E eu tenho falado no vídeo aqui nesse canal, tenho batido muito na tecla sobre essa questão da normalidade, o tanto que ela prejudica, o tanto que as pessoas elas nos obrigam, muitas vezes por causa da normalidade, do que é comum, a sermos aquilo que não somos. Agimos de uma maneira que nós não sabemos agir, de forma tal que nós nos prejudicamos e nos angustiamos, nos excruciamos para ficar bem na fita, expressão antiga. Então eu quero falar hoje um pouquinho sobre um estudo filosófico chamado normose. Então eu trouxe a minha colinha, viu? Porque não tem como, é muita coisa. O que seria a normose? Ele é um conceito de filosofia e de medicina holística, olha só, para se referir a normas, crenças e valores sociais que causam angústia e podem ser fatais. Em outras palavras, comportamento normal de uma sociedade que causa sofrimento e morte. É normal para você? Ou seja, é comum você ver esse tipo de coisa? Eu vejo a todo momento. Interessante que esse conceito ele foi cunhado quase que simultaneamente no Brasil e na França, pelo psicólogo e antropólogo, no caso do Brasil, o brasileiro Roberto Crema, e pelo filósofo, psicólogo e teólogo francês Jean-Yves Leloup, me perdoe meu francês, na década de 1980. Contudo, foi em 2003 que um outro francês chamado Pierre Weill, me perdoe de novo meu francês, que percebeu essa simultaneidade de pensamento, juntou os dois, e os três em 2003 lançaram um livro chamado Normose, a patologia da normalidade. Essa normose, a pessoa, existe um nome chamado, uma expressão chamada pessoa normótica, que é aquela que se adapta a um contexto e a um sistema doente e age como a maioria, como o rebanho. E daí a gente pode tirar aquela expressão de novo, aquele clichê, né? Aquele pensamento manada, efeito manada, onde todo mundo age da mesma forma. E essa normalidade, ela tende a ser boa quando é conveniente para nós e tende a ser ruim quando é inconveniente. Então nós somos pessoas ímpares,
Nós precisamos realmente sermos aquilo que somos, independente do que as pessoas nos obrigam a ser. Porque uma sociedade normótica, ela não se importa com o ser, ela se importa com o ter, com o poder e com o possuir. Esse é o foco dessa doença da normalidade. Vou ler aqui, essa normose ocorre quando o contexto social ela caracteriza por um desequilíbrio crônico e predominante. Olha só. Os indivíduos que estão em perfeito acordo com a normalidade e fazem aquilo que é socialmente esperado acabam sofrendo, ficando doentes ou morrendo por conta da normose. Eu falo de mim mesmo, a todo momento eu bato de frente, porque pessoas que se levantam contra essa patologia social, elas são vistas muitas vezes como desajustadas, como pessoas desequilibradas, a palavra seria mais essa, né? E é comum justificar a manutenção de um comportamento que não é saudável porque é normal, algo que todo mundo faz. No entanto, essa justificativa é mentirosa e acaba apenas perpetuando uma sociedade cheia de doenças, de normoses, de normóticos. Normótico, palavra esquisita, né? Existe também o normal que faz bem. E existe o normal que não fede nem cheira. E existe o normal que é a doença. O interessante, eu quero deixar para vocês aqui, é só uma pincelada com relação a isso, é que é você que vai decidir o que é normal, o que não te agride, no normal você vai decidir de acordo com o normal aquilo que não te agride, aquilo que não te desestrutura, te destrói, te desconstrói como ser humano, viu? Então é muito importante que você entenda que não é você se levantar, vamos derrubar tudo que é normal. Não, não é isso. Porque existe um normal que nós precisamos, certo? Existe um normal que nós temos que manter. Imagina se eu de repente falar assim, em casa eu gosto de andar de roupa íntima e vou andar no meio da rua e o pessoal que se lasque. Não é assim. Eu vou prejudicar a consciência das pessoas, eu vou agredir, vou incomodar. Então é toda uma situação que eu tenho que pensar além de mim. Então, essa normalidade, ela tem que ser mantida até o ponto que não me agride. Em alguns pontos, quando essa normalidade começar a me agredir, eu preciso me levantar, porque ela vai desconstruir o meu ser, se assim eu não fizer. Entendeu? Assim como tem alguns que dizem que a normose é apenas uma parte da evolução, que não é uma doença. Então tem essas pessoas que pensam assim também. Em todo momento da humanidade, a humanidade, ela se levantou contra o que era normal. Era normal os gladiadores se matarem, era normal comer os cristãos, né? Os leões, né? Então por aí vai. Tudo aquilo que é normal. Era normal as mulheres usarem saia, não usarem calça. Então, em todo momento, os paradigmas, a sociedade se levanta com o que é imposto pela geração anterior e ela começa, de uma maneira muito cultural, começa a se levantar e começa a bater de frente. Só que aqueles que batem de frente sempre têm uma grande guerra, porque lutar culturalmente contra esse tipo de coisa é uma coisa um pouco mais complicada, demanda às vezes décadas para que a coisa realmente caia. Mas se levantar individualmente é mais que necessário, viu? Deixa eu ver a minha colinha aqui. Isso significa andar contra a maré, tá bom? Até o Carl Jung, né, o suíço, dizia que os medíocres aspiram à normalidade.
Tá vendo? Essas pessoas tendem à desobediência civil, muitas vezes. Porque elas querem ir além delas, elas querem mudar aquilo que é normal, que prejudica, que elas percebem que prejudica muitas pessoas. O problema é quando isso vira uma ideologia. Aí vira uma ditadura da ideologia. Aí, como a gente vê hoje em dia, ideologia de gênero, né? Ideologias que realmente impõem goela abaixo, querendo fazer com que aquilo se torne normal para todo mundo, sendo que a coisa não é bem assim, né? Aquele tipo de normal que eles querem trazer vai agredir a normalidade para algumas pessoas e vice-versa. Mas nós somos uma democracia, então a democracia é a voz do povo, então o povo tem a ver com a maioria. Então são conceitos que mais pra frente a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bom? E dizem também que quando nós temos a necessidade de sermos como os outros, nós perdemos a nossa própria vocação, a gente deixa de escutar realmente a nossa consciência. E aí começa a doença. E a cura da normose é um trabalho individual. Olhar para dentro de si e de maneira isolada, quando é só para mim. Mas no fim, tem que começar justamente em mim, para que possa se expandir para outras pessoas. Agora, a cura da normose, num contexto social e comunitário, não vai ser resultado de uma ou outra iniciativa isolada. Ela só vai ser possível quando houver no mundo gente suficiente disposta para questionar o que é normal. E para sair dessa normose, nós precisamos florescer nossa própria plenitude, quem eu sou, e florescer a capacidade de fazer por vocação e não por obrigação. Tem tudo a ver com o que eu tenho falado até aqui nos vídeos, sobre ser. Dá uma olhadinha, volta atrás, os últimos 10 vídeos que eu gravei tem muito sobre isso e vale a pena, tá bom? Pensa nisso. Não é porque é normal, não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. Eu sou individual, sou diferente, tenho os meus dons, tenho a minha vocação, tenho o meu chamado. E muitas vezes, para ser quem eu sou, eu vou ter que levantar o dedo e dizer, aqui não. Aqui quem manda sou eu. Como disse Jesus, a minha vida é minha e eu dou para quem eu quiser. E quando nós nos deixamos ser levados pela essa normose, entregamos a nossa vida para outra pessoa e deixamos de viver para nós, mas vivemos para os outros. Pensa nisso, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que a paz seja contigo e até a próxima.